Estou aqui hoje para desvendar as suas dúvidas sobre o auxílio acidente. Vamos lá? Por quanto tempo posso receber o auxílio acidente? O auxílio acidente é a indenização paga pelo INSS para aquele trabalhador que ficou com uma sequela que realmente mudou a sua vida no trabalho, ok? Desde quando e até quando? A partir do momento que você fica com essa sequela, que você tem alta do auxílio doença no INSS, você vai receber o auxílio acidente e ele vai ser pago pelo INSS até você se aposentar. Ou se você, por exemplo, receber um auxílio doença referente à mesma lesão, ao mesmo acidente, enquanto você estiver recebendo auxílio doença, ele fica suspenso, ok? Qual a diferença entre auxílio acidente e auxílio doença? O auxílio doença, ele é pago pela incapacidade total e temporária, logo após o acidente, enquanto você estiver afastado pelo INSS para se recuperar, enquanto você faz, por exemplo, cirurgias, fisioterapias. O auxílio acidente, ele é uma indenização pela sequela, então ele é pela incapacidade parcial e permanente. Vou dar um exemplo. O Rodolfo sofreu um acidente de moto no final de semana. Ele é um trabalhador registrado em carteira. Primeiro ele se afasta por auxílio doença comum pelo INSS, até se recuperar, até fazer a cirurgia, até fazer as suas sessões de fisioterapia. Quando ele tem alta do INSS e vai voltar a trabalhar com aquela sequela que realmente mudou a sua vida no trabalho, aí ele passa a receber o auxílio acidente. Qual a diferença entre auxílio acidente e aposentadoria por invalidez? O auxílio acidente, ele é pago pela incapacidade parcial e permanente. A aposentadoria por invalidez pela incapacidade total e também permanente. Vou dar um exemplo. Um trabalhador sofreu um acidente de moto no final de semana, precisou se afastar, o acidente foi grave, ele precisou se afastar pelo INSS por auxílio doença, ficou com uma sequela grave, não pode mais carregar peso, não pode mais agachar, não pode mais trabalhar como antes, precisou mudar de função, precisou reduzir ali o seu ritmo de trabalho, a sua agilidade, não tem mais a mesma força. Esse trabalhador vai receber o salário pelo patrão quando ele voltar a trabalhar e o auxílio acidente pelo INSS, que é a indenização por essa sequela. Mas se esse acidente de moto foi tão grave a ponto desse trabalhador não conseguir mais trabalhar em nenhuma atividade, aí sim ele tem direito à aposentadoria por invalidez por essa incapacidade total e permanente. Estive várias vezes afastado recebendo auxílio doença por causa de um acidente. Posso receber auxílio acidente? É muito comum que isso aconteça, ainda mais se seu acidente for grave. Então você se afasta várias vezes, em muitos casos tem que fazer várias cirurgias, muitas sessões de fisioterapia, às vezes fica com alguma sequela ali que o médico fala que dá para reverter, tenta fazer mais uma cirurgia, mais um procedimento ali que faz com que você se afaste, volte a trabalhar com restrições, se afaste de novo por auxílio doença. Isso acontece, gente. E nesse caso, se a sua sequela estiver consolidada e não tiver mais como reverter, mesmo que aconteça o seguinte, vou dar um exemplo aqui. O Denis sofreu um acidente, precisou fazer várias cirurgias, sessões de fisioterapia, ficou com uma restrição grave, permanente, mas ele teve uma infecção ali nos pinos e precisou fazer mais uma cirurgia para retirada dos pinos. Mas essa cirurgia de retirada dos pinos, ela não vai voltar à sua mobilidade. Ele vai continuar com aquela sequela. Então o Denis pode pedir auxílio acidente desde a cirurgia anterior, desde a alta anterior do INSS. E aí no período que ele se afastar pelo INSS para retirada desses pinos, aí suspende o benefício. Então a gente sempre tem que ver o quê? Qual a data em que a sua sequela se consolidou. Nesse momento que a sua sequela estiver definitiva e não puder mais ser revertida, é o momento da gente pedir o auxílio acidente. Eu consigo auxílio acidente sem a CAT? Veja bem, o seu empregador deve emitir a CAT se seu acidente foi típico de trabalho ou se ele foi no trajeto para o trabalho ou do trabalho para sua casa. Esse é um dever do empregador. Mas se ele deixar de abrir, o médico que te atendeu lá no pronto atendimento, lá no hospital, ele pode abrir. Você mesmo pode abrir. Vou deixar um link aqui para que você saiba você mesmo abrir a sua CAT. Mas mesmo que não tenha essa CAT, isso não te impede de pedir o auxílio doença ou de pedir o auxílio acidente. Temos alguns casos em que o próprio INSS reconhece o B91, auxílio doença acidentário, mesmo sem a CAT. O mais importante é quando você chegar na perícia médica lá no INSS, desde o auxílio doença lá atrás, você já falar que
foi um acidente de trabalho, de trajeto ou fora do trabalho. Então, mesmo que você não tenha CAT, nós temos outras formas de provar que foi um acidente de trabalho ou de trajeto e outras formas de conseguir o seu benefício do auxílio acidente lá no INSS, desde que essa sequela realmente tenha mudado a sua vida lá no seu trabalho. Se esse vídeo realmente te ajudou a desvendar as principais dúvidas sobre auxílio acidente, compartilhe ele com o máximo de trabalhadores que você puder. Lembre que o dano, a sequela já existe, basta que você agora vá atrás dos seus direitos para que sejam recompensadas, sejam indenizadas essas sequelas através do auxílio acidente pelo INSS.